Meus amados irmãos, bom dia a todos, paz do Senhor, né? Tudo bem aí com vocês? Nós vamos estar vendo hoje, dando seguimento às lições nessa revista, né, tão importante que eu acho, porque nós vamos estar conhecendo aqui várias, vai estar falando de autoridade em várias áreas, e isso às vezes tem coisas que nós nunca pensamos, nós nunca imaginamos ou nunca estudamos sobre isso. Então é muito importante você estar aqui durante estas próximas semanas. Hoje nós vamos estar falando sobre a autoridade suprema de Jeová. Nós vamos estar, e aqui o autor ele colocou no Salmo, Salmo 24, o Salmo escrito por Davi também. Davi foi um dos grandes escritores, né, um homem de Deus, mas também era um escritor levita, alguém cantava, alguém tocava, alguém que amava o Senhor também com os instrumentos, com tudo que ele podia, com seu coração. E aqui o salmista está escrevendo, Davi está dizendo aqui, falando um pouco dessa plenitude. O que a gente às vezes fala de plenitude é completo, né? Tudo que é completo. A gente destaca isso. O que Davi está colocando, ele diz assim, olha, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele o quê? Habitam. Ou seja, de quem que é a terra? É de Deus. De quem que é o mundo? É de Deus. E de quem que é as pessoas que habitam nesse mundo? É de Deus. Ou seja, o que nós temos? Seus amigos são seus? Seus filhos são seus? As pessoas que estão do seu lado são suas, as pessoas que você cuida são suas, as pessoas intragáveis, aquelas ruins, lixa na nossa vida, são nossas? Não são, são de Deus. Então, nada além, o salmista está dizendo aqui que além dele ser criador de todas as coisas, ele também interfere, porque tem algumas, não as religiões, mas algumas dessas seitas acreditam que Deus, ele fez o mundo, fez as pessoas, criou todas as coisas. Elas acreditam nisso, creem nessas coisas, mas elas acreditam que Deus se afastou, ou seja, Deus não interfere. O que acontece aqui nesta terra é problema simplesmente de cada um, entre aspas, na realidade é problema de cada um, mas eles acreditam que Deus não faz nenhuma interferência do que acontece aqui na terra. E na realidade a gente vê que realmente Deus faz interferências aqui, porque Ele comanda todas as coisas. Imagina um chefe que chega dentro de uma grande empresa, e nessa grande empresa cada um faz o que quer, executa o que quer, trabalha a hora que quer, chega a hora que quer, executa os projetos que imagina na sua mente. Que tipo de empresa que seria essa? Seria o quê? Um caos, seria uma baderna. No mundo que nós vivemos, apesar de nós às vezes achar que o mundo está totalmente transtornado, esquisito, sem controle, nada está fora do controle de Deus. Não vamos parar muito aqui nesse texto, mas vamos descer mais um pouquinho falando sobre o Salmo. Lá no verso 3, ele está dizendo, o salmista está dizendo assim, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? O que o salmista está dizendo aí? E ele já entra agora na parte de, além de viver nesse mundo, que Deus controla todas as coisas, ele vai entrar agora num processo de santificação. Aquelas pessoas que estarem na presença de Deus. Ele está dizendo o quê? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem que era o monte do Senhor? Eram os montes que rodeavam Jerusalém. Ou seja, para você chegar ali em Jerusalém, a cidade era voltada, toda cercada de montes, e ainda toda cercada de montes. Mas, além de ter os montes, ele fala de um monte especial. Mas ele completa dizendo, quem estará no seu santo lugar? Lá nesse monte tinha o templo. É fácil chegar no templo. Chegar no templo é fácil. Mas o salmista não está falando simplesmente de geografia.
Ele não está falando de um lugar físico, simplesmente. Ele está fazendo uma pergunta questionando: quem estará no seu santo lugar? Ou seja, quem conseguirá estar dentro da presença de Deus? No lugar ali no Santo dos Santos era onde ficava a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Quem conseguirá de nós, a nossa vida, nós, com os nossos pecados, com as nossas falhas, com os nossos erros, quem de nós consegue permanecer na presença de Deus? Não é simplesmente ir lá e voltar, mas permanecer na presença de Deus. Você conhecer, saber de alguma coisa é fácil, você ter notícia de alguma coisa é fácil, mas você ter um conhecimento, ter intimidade, e você conseguir falar, idealizar, conversar com essa pessoa é diferente. A gente nunca vai conseguir estar na presença de Deus e estar simplesmente em pecado. O que o salmista está dizendo é exatamente isso. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por que a pessoa, eu te pergunto, por que normalmente as pessoas que estão em pecado não conseguem encarar alguém cheio do Espírito Santo de Deus? Por que as pessoas que estão em pecado, normalmente, elas se isolam? Por que as pessoas que estão em pecado, normalmente, elas tentam se esconder? Exatamente por isso, porque elas imaginam que Deus é um Deus que às vezes é um Deus irado, um Deus que não perdoa os nossos pecados. Elas não têm ainda intimidade com Deus, elas não conhecem verdadeiramente a Deus, para saber que Deus não ama o pecado, mas Deus tem um amor inigualável pelo pecador. É só nós imaginarmos que esse amor foi tão grande, tão maravilhoso, tão extenso, que Ele deu a sua própria vida por nós. Ou você acha porque quando nós nos convertemos, nós deixamos de fazer coisas erradas diante de Deus? Quantos aqui converteram há mais de 5 anos e nunca mais você pisou na bola uma vez ou outra? É verdade que a gente já não faz mais as coisas pensando. Você não faz, antigamente nós fazíamos as coisas programadas. Você programava para pecar. Você fazia no seu coração, o pecado nascia no seu coração, você dava vazão ao pecado, e você fazia toda a programação para chegar ao seu intento final, aquilo que você gostaria no final, lá no pecado. Hoje não, é diferente. Às vezes nós pecamos, continuamos a pecar, mas não é uma coisa programada. É alguma coisa que acontece às vezes no trajetório de qualquer pessoa, pode acontecer. Mas esta pessoa já não está mais sozinha, essa pessoa já não está mais deixada, abandonada. Essa pessoa agora, a Bíblia diz que Deus agora, quando nós clamamos a Ele, Ele estende a sua mão para nós, nos levanta e nos coloca em rocha firme, em lugares firmes. É isso que é a diferença da nossa vida. Vamos mais ali para frente, no que o salmista está dizendo. Quem subirá? E aí ele fala o tipo de pessoas ali, aquele que é o quê? Limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos fala de quê? Que nós temos que ter o equilíbrio entre aquilo que é exterior e aquilo que é interior. Mãos limpas fala das nossas ações, daquilo que nós fazemos. Coração puro fala daquilo que nós meditamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que antes de as mãos executarem, nós pensamos e colocamos nele. Você ter a mão limpa, está falando das suas coisas exteriores. Você tendo um coração puro, fala daquilo que Deus transforma, daquilo que Deus muda. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Amém. Aleluia. Mais aqui no 24, no verso 5, está dizendo, continua dizendo da qualidade desta pessoa. Eu não vou me ater muito ao Salmo, mas está dizendo aqui que essa pessoa receberá do Senhor uma bênção e a justiça de Deus da sua mão. Ou seja, aquele tipo de pessoa do verso 4, que o salmista está dizendo, ele está dizendo que vai receber de Deus uma bênção. Bênção aonde? Aqui nesta terra.
que ele será abençoado por ser alguém de mãos limpas e coração puro, que não entrega sua alma à vaidade, não jura enganosamente. Esta pessoa receberá de Deus uma bênção. Uma bênção onde? Aqui na terra. E também vai o quê? A justiça de Deus na sua salvação. Ou seja, aquele que for fiel a Deus aqui nesta terra, aquele que for fiel a Deus aqui, ele vai ser abençoado aqui nesta terra, e na vida vindoura, ele vai ter o seu nome escrito no livro da vida para todo sempre. Mas que tipo de pessoa? Será que Deus aceita de qualquer maneira, qualquer pessoa, de qualquer jeito? Será que nós podemos fazer o que nós quisermos e nós vamos simplesmente entrar cantando pelas portas do céu? O que ele está dizendo ali? Quem é essa pessoa? Ele está dizendo daquelas pessoas que vão receber no verso 5. Esta é a geração daqueles o quê? Que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus. Ninguém vai entrar no céu sem esse tipo de atitude, sem ter esse tipo de busca. Você não vai entrar no céu se você nascer, preste atenção, se você nascer adolescente, pré-adolescente, jovem, casar, ter filho, 8, 10, 15 filhos, uma empresa milionária, ter as melhores coisas do mundo, você com a idade de 50 anos, ser o cara, mas você um dia vai morrer, e não fizer nada durante todo esse trajeto da sua vida, vai morrer e não vai entrar no céu, você vai para o inferno. Por quê? A única coisa que vai fazer diferença na nossa vida, de nós termos uma vida e entrar no céu pelas portas, é nós tomarmos uma decisão de buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus é o quê? Você olha para alguém, olhos nos olhos, e não tem intimidade com essa pessoa? Você, quando não tem intimidade com alguém, você fica olhos nos olhos. Você, quando está com ódio de alguém, você fica face a face com alguém? Não fica. Quando você está com raiva de alguém, quando você está em débito com alguma coisa, você não olha face a face. O que está dizendo ali? Aquela pessoa que tiver essa intimidade com Deus, vai morar no céu, porque ele estará na presença desse Deus. Tudo que esse Deus fizer, ele não vai ter medo, dele não vai ter com medo de ser, às vezes Deus está fazendo coisas erradas contra ele, Deus está cobrando certas coisas dele, não, porque ele tem intimidade, e quando eu tenho intimidade, essa intimidade vai me levar muito além daquilo que eu imagino. Vamos mais para frente. Autoridade expressa nos nomes de Deus. Aqui tem um amontoado de letras aqui, YHWH, era o nome que Deus se manifestou. A primeira vez que alguém, para conhecer o nome de Deus, ele se manifesta dizendo, as pessoas conheciam a Deus como Elohim, ou Deus Criador, aquele Deus que criava todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas. E eu coloquei esses versos numa tradução e na outra, que diz assim, lá em cima diz assim, Êxodo 27, não tomarás o nome de Yahvé, teu Deus, em vão, pois Yahvé não considerará impune aquele que tomar o seu nome em vão. E em outra tradução ele diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. As pessoas entendiam, preste atenção numa coisa, que quando você conhecia, porque era uma coisa que não era palpável. Você falar de Deus não era alguma coisa palpável. Nesse Yahvé, nessas monte de letras aqui que a gente está vendo, lá vem do hebraico, e o hebraico não tinha vogais, não é um alfabeto com vogais. E as pessoas, os crentes sinceros do passado vieram, até hoje os judeus ortodoxos principalmente, eles não falam o nome de Deus, não pronunciam o nome de Deus, não falam o nome de Deus alto, não falam o nome de Deus às vezes baixo, desse jeito assim. Por quê? Porque eles têm um temor tão grande de falar o nome de Deus, baseado às vezes em tomar o nome de Deus em vão, baseado nesse versículo de Êxodo 20, no verso 7. Então, as pessoas que entendiam, que conheceram o nome de uma divindade,
Porque uma divindade era um espírito, se é um espírito não tem como você pegá-la. E se você não pega, você não tem como ou segurar, fazer nada físico nesta divindade. Então, elas entendiam, isso veio lá da antiguidade, bem antes de Cristo, elas entendiam que quando a pessoa conhecia o nome de uma divindade, de um Deus, então ela tinha acesso a esse Deus. Era como se fisicamente alguma coisa se materializasse. Porque eu conheci o nome, eu sei o nome dessa divindade, então agora eu posso ter uma espécie de poder sobre essa divindade. Quando Moisés, lá na sarça ardente, foi a primeira vez que aparece essa tetragrama aqui, lá na sarça ardente, aconteceu exatamente isso. Moisés chega e Deus fala para ele assim: olha, você vai libertar o meu povo. Você vai salvar o meu povo. Aí as pessoas, as autoridades lá na época, vai perguntar para mim, Senhor, mas quem é o Deus? Olha só a mentalidade, quem que é esse Deus? Eles mesmos não conheciam Deus nenhum, eles só conheciam os deuses do Egito, aqueles deuses, cada um nominado, você conhece nas pragas, cada um daqueles deuses nominados. Aí, baseado nisso, Moisés pergunta, porque ele entendia muito bem: Senhor, mas eles vão perguntar para mim, quem é o nome desse Deus? Porque eles querem alguma coisa física. O que eu vou falar para esse Deus? O que eu vou dizer para eles desse Deus? Aí Deus dizendo, da onde vem essa palavra? Yahvé, ela vem do verbo ser, tanto no passado, como no presente e como no futuro. Então, se eles usam isso aqui, no presente, passado e futuro, ele é como se Deus está dizendo assim: olha, diga para eles que eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o mesmo Deus que fiz, eu sou o mesmo Deus que faço, e sou o mesmo Deus que farei. Então, fala para eles não se preocupar, eu sou o Deus de todos os tempos, de todas as eras. Não sou um Deus que nasceu aqui numa religião, não sou um Deus que nasceu numa cultura, eu sou o Deus de todos os deuses que vai ser conhecido por vocês. Digam ao povo que eu sou, ou seja, aquele que se manifestou, aquele que vai manifestar e aquele que manifestará na vida desse povo ali, naquele local, naqueles momentos ali. Quantos entenderam? Digam amém. Eu coloquei aqui mais alguma referência, dizendo que esse nome Yahvé, essa é transliterado no bocado, como eles tinham muito temor de não falar esse nome, aí eles arrumaram, desse nome veio Jeová. Se você colocar lá as vogais lá, você vai ver que vai dar Jeová, transliteraram para Jeová, depois para Yahvé, para Javé, é o mesmo nome, só na tentativa de não falar o nome de Deus. Eu vou explicar mais na frente isso. Esse nome, Yahvé, ele deixou de ser pronunciado totalmente, quase, no ano 300 antes de Cristo. Por quê? 300 antes de Cristo. Porque foi na época em que eles fizeram a tradução do hebraico para o grego. De todos os livros que existiam na Bíblia, eles fizeram do Antigo Testamento ali, fizeram uma tradução. Essa tradução chamou-se Septuaginta. É a tradução que muito se usa hoje, que a gente vê algumas Bíblias aqui com a tradução da Septuaginta do Antigo Testamento. Então, a partir daí, eles já não usaram mais Yahvé, eles já passaram a usar outra palavra, começaram a usar a palavra Adonai, que significa Senhor. Então eles falavam Adonai, não falava Yahvé, Jeová. Vamos mais para frente. Preste atenção na ideia dos nomes. A ideia de autoridade expressa nos nomes. Gênesis 2:19. Olha o que está escrito: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão. Para que Deus fez isso? Trouxe tudo quanto é coisa criada, ou mandou Adão ver, mandou Adão olhar. Para que? Olha só aqui, para que este ver o quê? Como lhes
chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isto foi o quê? O seu nome. Por que elefante tem nome de elefante, irmão? Por que você olha para um elefante e fala, gente, isso tem cara de elefante esse negócio? Hã? É uma pergunta boa, né? Um elefante tem a cara de elefante. Você vê, parece que é elefante, né? Você olha para uma cobra, você fala assim, gente, essa cobra aqui é cara de cobra. Mas você pensa, parece que tem alguém que eu lembro, parece com esse negócio aqui também. Eu já vi alguém muito parecido com esse bicho aqui também, e não é assim rastejante, anda. Mas para que Deus fez isso? Deus, olha só, Deus criou todas as coisas, criou todo. E agora criou todos os animais e chama Adão e diz a Adão, a partir de agora, você vai colocar nome em tudo o que foi criado, todas as coisas. Por que Deus fez isso? Para quê? Deus estava ali dando autoridade ao homem. Quando Adão nominasse aquilo ali, ele estava tendo autoridade sobre aqueles animais. Ou seja, o homem, se você notar, é o ser que tem autoridade sobre tudo quanto é tipo de animais existentes. Mas vamos mais aqui para frente um pouquinho. Mais à frente um pouco, Adão estava solitário. Pensa num cara sozinho. Pensa alguém no meio daquele jardim, trem lindo, maravilhoso, animais que passando a mão em tigre, leão, né? Fazendo de tudo ali uma coisa perfeita. E o Adão, gente, eu estou numa deprê terrível. Deprê. E Deus caminhando com ele, tinha dia que ele falava, hoje eu não vou encontrar com Deus no jardim, hoje eu não vou encontrar com Deus, eu estou deprê, eu estou ruim. Aí Deus chega para Adão, isso está em Acrescentares 3:12, tá? Aí Deus chega para Adão e fala, o que te passas? O que é que te passas? E Adão fala para ele, Senhor, eu estou vendo aqui, está todo mundo casaladinho, tudo certinho, eu vejo eles aqui um com o outro, tal, e eu solitário, não tem nada para fazer, já botei nome nos bichos. Aí Deus resolveu quebrar do Adão, e falou para Adão assim, e começou, tira a costela de Adão, e a Bíblia diz que ele faz ali uma mulher maravilhosa. Adão empolgadão, falou, agora sim, essa agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, é comigo, passou a mão, e pronto. Aí, mas chega nesse momento aqui, ele dizendo isso aqui, e disse a Adão, essa agora é carne, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada o quê? Mulher, porque do homem foi tomada. Mulher, ele está dizendo aqui, esta agora, ele está colocando, não está colocando um nome. Eu quero que você entenda o raciocínio mais importante do que as palavras. Adão não está colocando um nome na mulher. Ele está chamando ela de mulher, ou outra tradução de varoa. Varoa é aquela que está do lado do varão, aquela que foi tirada do varão. Então, preste atenção numa coisa. Se ele está falando, ele está dizendo assim, olha, esta aqui é minha companheira. É como se você fosse apresentar a sua esposa e falar, essa aqui é meu amor, essa aqui é alguém importante, essa aqui é a mulher da minha vida. É o que Adão está dizendo ali. Esta agora, aqui, por conta essa será chamada mulher ou varoa, porque do homem foi tomada, ou seja, é uma que é igual a mim. É uma que está assim comigo, é a uma que está juntinho comigo, as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Estava tudo bem, mas preste atenção numa coisa, no desfecho. Depois do pecado, em Gênesis 3,16, onde Deus amaldiçoa, e depois lá em Gênesis 3, deixa eu colocar,
Vamos ali, Gênesis 3,16. E a mulher disse, olha o Deus falando, depois do pecado: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será o quê? Para o teu marido, e ele te dominará. Eu não vou entrar nesse esquema aqui agora, porque é problemático, assim não dá tempo. É tenso. Se isso é uma verdade ou uma inverdade. Se os homens é que estão mais frouxos ou se as mulheres estão mais machos. Não vamos entrar nisso agora. Se o negócio é tenso, desde o passado lá. Olha o que no pecado, o que Deus fez. Falou o quê? Multiplicarei a dor, a tua concepção com dores, vai dar aos teus filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora veja o que acontece no verso 3:20, depois do pecado. Como que Adão tinha chamado aquela companheira sua de mulher, varoa, não é isso? Agora, depois do pecado, agora, aonde que Deus deu a maldição? Aonde que Deus falou para ela que ela teria dores, que ela seria problemática e que o seu desejo seria para o seu marido? Gênesis 3:20 diz o quê? E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, e porquanto era a mãe de todos os viventes. Depois que Deus falou aquilo, Adão agora confirma essa autoridade sobre a pessoa que Deus tinha te dado para ficar do seu lado, juntinho, organizado, todas as coisas, e agora ele coloca o nome na mulher, já não é mais varoa, já não é mais, era agora o quê? Eva. Ele coloca o nome na mulher. Por que Deus, ou as pessoas, quando Daniel, quando os amigos de Daniel foram levados cativos, o que aconteceu? A primeira coisa que o rei fez com eles, além de fazer isso, de jogar lá na cova, o que Deus fez com eles? Fez o quê? Mudou o nome deles. Para que a mudança de nome? Para tirar o quê? Isso. Mas para tirar o quê? A identidade deles, e ele ter sobre eles o domínio, a autoridade, nova autoridade sobre eles. Por que Deus troca Abrão para Abraão, Sarai para Sara, troca nome de Cefas para Pedro, para de Jacó para Israel, Saulo para Paulo? Por quê? Chegou um momento na vida destas pessoas que, se você vai ler, você vai ver que chegou um momento onde Deus assume essa autoridade sobre a vida destas pessoas. A partir desse instante, Deus assume a autoridade sobre a vida de cada uma dessas pessoas, às quais Ele trocou o nome delas. Quantos entenderam a ideia e o raciocínio? Digam amém. Amém. Vocês lembram, às vezes na maioria não sabem, mas lá em Israel, ainda hoje, uma criança judia, a primeira palavra, ou as primeiras palavras que elas aprendem é Shema Israel. Significa o quê? Escuta, ó Israel. É as primeiras palavras que os pais ensinam a uma criança. São essas palavras. Aí depois, a que sai da boca, quando um homem, ao nascer, e as primeiras palavras e também ao morrer, são as últimas coisas que eles pronunciam ou gostariam de pronunciar, é exatamente essas palavras aqui. Eles dizem Shema Israel, Hashem Elenehu, Hashem Erra. Significa o que? Escuta, Israel, Deus, Ele é o eterno, Deus, Ele é o único. Ou seja, são as palavras que eles aprendem no início da vida, e também eles gostariam de pronunciar isso no último ato da sua vida, dizendo que todas as coisas é o Criador, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o único, Ele é o eterno, é aquele que não foi criado, todas as coisas, é o que governa todas as coisas. Vamos mais aqui para frente.
O que significa? Eu vou bem simples aqui, na forma é singular, é a forma singular de Deus. Ele expressa a ideia de majestade e autoridade. Através desta raiz aí, vários nomes compostos foram criados para expressar Deus ali no Antigo Testamento. Elohim é o plural de El. É o Deus criador, né? É o Deus das divindades, é o Deus que surge na Bíblia quando Deus diz assim: e Deus criou os céus e a terra. Lá em Gênesis 1, é esse Deus Elohim, que é o Deus criador. El Elyon, vamos ver isto aqui. Elyon é o quê? É o Deus Altíssimo, ele é exclusivamente de Deus, porque o El, essa radical El aí, ele pode ser expresso por qualquer Deus, Deus minúsculo, né? Ou Deus maiúsculo é chamado também de El, pode ser. Mas vamos ao El Elyon, é usado somente para Deus, que significa o Deus Altíssimo. É quando, lembra quando Nabucodonosor, ele deu aquela loucura e achou que estava grande demais da conta? Achou que era o cara? Imagina um cara criar todas aquelas coisas, criar aqueles palácios, criar sistemas de irrigação, sistema de plantar, criar sistemas de guerra. O cara realmente era o cara. O cara realmente merecia o reconhecimento. O cara realmente, na época dele, ele era acima da média. Então, mais um dia ele chega no palácio lá e achou que era... Olhou para tudo assim, se engrandeceu no coração, e Deus não gostou daquele negócio, e Deus fez com que ele fosse pastar. E ficou vários anos pastando, como um animal, sem palácio, sem nada, sem coisa nenhuma, sem poder, sem autoridade, sem nada ali, e ele começa a pastar. E aí, num determinado momento, Deus achou que era a hora, e Nabucodonosor que volta a sua mente e a sua razão novamente, ele diz as seguintes palavras que eu fiz questão de anotar. Ele diz assim: levantei os meus olhos para o céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Olha só, agora ele está exatamente querendo engrandecer a esse Deus aqui, esse Deus Altíssimo, El Elyon. Por quê? Porque ele era grande, mas ele entendeu que existia alguém maior do que ele. Ele era o cara, mas existia alguém que era acima de todas as coisas. E agora ele reconhece isso aqui, e Deus realmente ouve ele e coloca, é abençoado ainda vários tempos ainda. El Shaddai, acho que eu coloquei, El Shaddai. Essa é a abreviação dessa palavra aqui, Shomer Dalto Israel, que significa o guardião dos portais de Israel. Foi quando Deus ele manifesta lá em Abraão, lá em Gênesis 17:1, quando Abraão estava querendo ir pisou na bola, né? Tinha acabado de pisar na bola, e Deus chama a atenção de Abraão e diz assim para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Aí ele diz exatamente essa frase para Abraão: eu sou o El Shaddai, ou seja, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não se preocupe, eu tenho todo o poder. Todo o poder está sobre as minhas mãos. Você sabia que os judeus, só a título de informação, os judeus ortodoxos, eles têm isso na sua mente. Até hoje eles têm uma visão deturpada, é verdade, do Evangelho sobre Cristo. Mas em compensação eles têm uma visão de servir ao Deus Jeová, lá do Antigo Testamento. Eles amarram, até hoje ainda, os judeus mais tradicionais, os ortodoxos e tradicionais ali, e a antiguidade também, eles faziam seus tefilins, que é suas orações, e eles colocavam essas orações amarradas na sua testa, assim, amarrada no seu braço, na sua testa, no seu braço, na altura do coração. Não é em qualquer lugar, não é na mão, não é aqui no antebraço, mas é aqui, amarradas aqui, na altura do seu coração. Quer para dizer o que? Deus,
Ele estava dizendo o quê? Deus é o Deus de todo o meu entendimento, a minha força e das minhas emoções e do meu coração. O que eles dizem nas suas orações é exatamente isso. Eles são extremamente convictos de que Deus, mas eles têm a sua visão ainda deturpada. Vamos mais para frente. Adonai. Adonai, quem que era Adonai? É o que eles, mudança de significa Senhor. É aquele que veio lá de Yahvé, daquele tetragrama lá. Senhor Jeová, ele é Deus conhecido no Antigo Testamento, é o mesmo nome lá de Jeová, que nós vimos lá. Ele é conhecido no Antigo Testamento por 70 nomes. Você sabia que Deus era conhecido no Antigo Testamento por 70 nomes? E que no Novo Testamento ele é só conhecido por um nome. Nós só conhecemos ele por um nome. Lá tinha esse Zéu todo que você pensava, os Jeová com suas raízes, com seus radicais, dava mais ou menos 70 nomes, 72, 74, e hoje nós não precisamos de tantos nomes para clamar, para fazer, para adorar. Nós precisamos de clamar ao único Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tudo faz, tudo pode por nós. Ele é o Deus da nossa alma, é o Deus da nossa vida. Glórias a Deus por isso. Vamos ver, Jeová Shalom é o Deus da paz, né? Onde Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Jeová Nissi, olha, preste atenção nisso aqui. Deus como Jeová, Jeová Nissi. Quando significa, esse Nissi significa bandeira, ou seja, Deus é a minha bandeira. Quando os inimigos estavam, preste atenção nisto, quando os inimigos viam a bandeira de Israel na frente, eles temiam, porque sabiam que não era somente a bandeira que significava quando eles notavam aquilo, mas significava o que estava por trás daquela bandeira. Então, quando os inimigos notavam a bandeira, por isso que Deus é chamado de Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira, porque Ele ia à frente dos seus exércitos. Para os inimigos era um terror, era o maior dos terrores, mas para quem estava servindo a Deus, era o maior refrigério do mundo, porque sabia que a vitória era certa. Haveria guerra, haveria as lutas, haveria as dificuldades, mas a vitória estaria com o povo de Deus. Da mesma maneira nós somos hoje. Às vezes clamamos por Deus, clamamos por Jesus para nos abençoar, clamamos que o Espírito Santo seja o nosso intercessor, passamos pelas lutas, passamos pelas dificuldades, mas quando nós olhamos a bandeira de Deus hasteada ao nosso favor, o nosso coração se enche de paz, de alegria, de gozo, e sabemos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Jeová Rafá é o Senhor que sara. Jeová Rafá é o quê? É o Deus que sara. Sara o quê? Cura as nossas enfermidades, não só as nossas enfermidades físicas, mas as nossas enfermidades também espirituais. Eu acho interessante um texto que tem, quando Deus leva o povo, através de Moisés, Deus leva o povo o povo clamava por água para beber no deserto, e Deus leva eles para um lugar, e ao chegar lá nesse lugar, havia água em abundância. Preste atenção. Havia água em abundância. Ou seja, o povo estava caminhando para a vitória, mas ainda não era a vitória. Por que ainda não era a vitória? Aí ele está dizendo aqui que é o Jeová Rafá, é o Deus que faz o quê? Cura. Eles chegaram num lugar que tinha águas, mas as águas eram amargas. O que foi a primeira coisa que o povo fez? Foi começar a murmurar. Ou seja, Deus tinha levado-os à vitória, mas ao chegar no lugar, eles imaginaram que aquilo lá era o pior engodo do mundo. Levaram eles para morrer vendo água, e água amarga, água que ninguém podia beber. O que Deus fez? Não fez mágica, não fez milagre, não fez mágica, não fez nada de excepcional assim para a coisa, mas mandou que Moisés pegasse um lenho, uma madeira, um pedaço de árvore lá. Para que isso? Por que não poderia levar, às vezes, em outros lugares, fazer como nas rochas, nos outros lugares? Não.
O povo estava caminhando para a sua vitória, mas chegou no meio do caminho, eles começam a murmurar. Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Às vezes nós estamos, não é no lugar certo ainda, da nossa vitória. A vitória às vezes ainda não chegou. Aquilo que nós clamamos a Deus, às vezes ainda não chegou na nossa vida, mas nós começamos a murmurar. O que Deus fez ali? Pediu que Moisés jogasse um lenho na água, e ao jogar o lenho naquela água, a água se mudou, transformou, a água saiu de águas amargas, que significa amargura. Ou seja, é o que Deus às vezes quer fazer na nossa vida, arrancar. Eles murmuraram. Murmuraram por quê? Porque estavam amargos. Murmuraram por quê? Porque lembraram do seu passado, lembraram da sua vida pregressa. Mas o que Deus fez? Simples, jogou madeira. Você já imaginou que às vezes as nossas grandes vitórias estão nas coisas mais simples, onde Deus pode dar uma palavra só e nós saímos dali cantando, e lá deixamos a murmuração e começamos a sair dali cantando? Autoridade nos nomes. Eu coloquei aqui o Salmo 23, porque o Salmo 23 é um salmo que tem 7 nomes de Deus incluído nos seus versos aqui. Olha lá. Ele começa dizendo que o Senhor é o quê? O meu pastor. Ele é Jeová Ra, Deus como pastor, Deus aquele que pastoreia, aquele que conduz. E o salmista continua: nada me faltará. Por quê? Então ele é o Jeová Jiré, ou Deus provedor de todas as coisas. Isso o salmista dizendo. Ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas o quê? Tranquilas. Tranquilas é o quê? Paz. Shalom significa paz, o Deus de paz. Então Jeová Shalom é o Deus que traz a paz, é a paz que nós precisamos. Ele diz: refrigera a minha alma, Jeová Rafá. E ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele está dizendo ali outro, Jeová Tsidkenu. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Ele é a nossa bandeira. Ele é o Jeová Nissi, porque Tu estás comigo. Jeová Shammah é o Deus que está junto, o Deus que está ao lado. A Tua vara e Teu cajado me consola. Novamente ele vai para o pastor, Jeová Ra. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Exatamente o que nós vimos. Unges a minha cabeça com óleo. Ele é o Jeová que cura, Jeová Rafá. O meu cálice transborda, é o Jeová provedor novamente. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E a gente encerra, vamos partindo aqui, encerrando. Eu coloquei aqui esse Luiz Bercó. Ele é um teólogo, é um teólogo. Ele diz assim que os atributos, está falando aqui da autoridade expressa nos atributos de Deus. Ele diz que os atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições que constituem predicativos do ser divino na Escritura, ou que são visivelmente exercidas por Ele em suas obras da criação, providência e redenção. Olha aquilo ali. Novamente, continua na expressão, a autoridade de Deus expressa nos seus atributos. Deus só pode ser conhecido pelo que Ele revelou nas Escrituras sagradas, e não podemos compreender as Escrituras até que estejamos dispostos a sermos transformados por ela. Deus se revela através das Escrituras. Mas a Escritura é para quê? Não é simplesmente para nós aprendermos. A Escritura não é para você decorar a Bíblia. Não adianta você saber a Bíblia de cor e salteado. Não adianta você ler a Bíblia 5 vezes ao ano, 3 vezes ao ano. Essa Bíblia aqui, ela é feita, não é para você ter ela simplesmente aqui, mas é para que ela possa mudar a sua vida, transformar a sua vida. Enquanto a Bíblia não mudar a nossa vida, ela não tem o sentido
que Deus deixou para que os homens pudessem estar passando isso através das Escrituras, que esses homens colocaram para nós. Muitas pessoas, às vezes, elas têm tudo que a Bíblia fez até hoje, no cânon sagrado, os 66 livros da Bíblia, não tem mais que acrescentar mais nada. As revelações, por exemplo, muitas pessoas tentam, de que maneira, achar novas revelações de Deus nas Escrituras. Aí fica os achômetros. Então aí que acontecem os perigos e as piores heresias que têm acontecido, principalmente nos anos 1500, por aí, 1500 e pouco, até 1520, aconteceram as piores heresias que nós tivemos até hoje. Todas essas religiões, não vou falar os nomes das religiões aqui, não, porque nós não estamos estudando religião e não vamos falar não, mas todas as religiões que tiveram influências negativas vieram dessa época lá e de textos bíblicos que eles acharam que tinham novidade, tipo, eu fui no inferno, encontrei visão, né? Eu tive lá no inferno, encontrei vários demônios conversando com os pastores, dizendo que os pastores tinham que tomar cuidado e que não sei o quê. Isso não precisa de visão, não precisa de coisa, isso está na palavra de Deus, não tem nada. Às vezes a gente vê algumas meninices aí das pessoas, mas temos que olhar para a Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada é que nos traz a direção necessária. A autoridade expressa nos seus atributos. Jó 11, 7 diz assim: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? E eu coloquei aqui o que Jó quer dizer: que a natureza essencial de Deus não pode ser plenamente conhecida pela criatura. Êxodo 33, 20 diz: e disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face. E engraçado que Hebreus 11, 1 fala assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos esses últimos tempos pelo Filho. O que isto nos fala hoje? Fala que Deus, durante a trajetória, toda essa trajetória, lá do Éden até aqui, Ele vem se revelando a nós, cada vez. Mas Ele só revela o que Ele quer. Ele não revela nada de que a gente, às vezes, tem vontade. Ele revela o que Ele quer. Ele começou a revelar depois através dos patriarcas, começou a revelar através do tabernáculo, Ele começa a falar dos profetas do Antigo Testamento, até que chega em Jesus. No entanto, Deus se auto-revelou por meio da sua criação. No Salmo 19, 1 a 3, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde se não se ouve a sua voz. Eu coloquei ali: por isso ninguém pode se eximir dizendo que não conhece a Deus. Romanos 1, 20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são inexcusáveis. Amém. Vamos ficar de pé.